Olá, boas-vindas a esta nossa conversa, onde vamos explorar em profundidade as fontes que recebemos. O material de hoje nos leva a um momento, assim, de tirar o fôlego na Bíblia. A visão de Isaías no templo, capítulo 6 do seu livro. É o encontro direto com a majestade divina. E a gente vai focar mais nos versículos 5 a 7, né? É ali que a coisa parece que pega fogo, literalmente. Isaías se vê diante do trono de YHW, cercado por seres impressionantes, os serafins. Exato. E a análise proposta pelas fontes que temos em mãos é bem particular, sabe? Vem do que chamam de teologia de impacto. Essa leitura ela vai um pouco além do tradicional temor reverente ou daquela purificação simbólica. Ela interpreta o que acontece com Isaías como uma experiência radical, quase uma aniquilação. Aniquilação? Como assim? Isso é forte. As fontes descrevem como uma morte térmica integral. Um colapso total diante da intensidade divina, seguido por algo igualmente radical, uma ressurreição, sabe? Uma reconfiguração completa do ser dele, iniciada pelo toque de uma brasa viva, trazida por um desses seres de fogo. Uau! Morte térmica e ressurreição. Isso muda bastante a perspectiva. Quer dizer, o fogo aqui não seria só uma metáfora para purificação ou julgamento. Seria um agente ativo, quase uma entidade com poder de vida e morte. Essa é a proposta central dessa leitura, sim, bem intensa. Nossa, isso parece fascinante. Então vamos mergulhar nessa visão, começando pelo cenário que Isaías descreve. Ele fala de Yavá, num trono alto, sublime, o templo tomado pela glória. E ao redor, os serafins. O que exatamente são esses serafins, segundo essa perspectiva das fontes? Olha, as fontes dão bastante ênfase à etimologia aqui. Serafim, né? Em hebraico, xerafim. Essa palavra vem da raiz sharaf, que significa literalmente queimar, arder. Então eles são, na essência, os ardentes. E a teologia de impacto, como está descrito nos materiais, faz uma conexão direta, que eles consideram crucial, entre esses seres do céu e as... Lembra das serpentes ardentes? Aquelas do deserto, em números. Essas mesmas, que também são chamadas de xerafim, em hebraico. A interpretação que as fontes trazem é que não se trata só de seres associados ao fogo, ou que usam fogo, mas que eles são fogo. Fogo vivo, inteligente, talvez. Manifestações diretas do poder divino. Entendi. Então a própria essência deles seria o fogo. Uau! E é diante dessa visão avassaladora, o Rei da Glória, cercado por esses seres de fogo puro, que Isaías reage daquela forma extrema. No versículo 5 ele diz: "Ai de mim, estou perdido." O hebraico é o oi li knidemet. Como as fontes leem essa reação? Bom, a palavra hebraica nidemeth já tem um peso grande, né? Algo como estar arruinado, silenciado, até destruído. Mas a análise que a gente tem aqui vai mais fundo, principalmente quando olha para a tradução grega antiga, a Septuaginta LXX. Certo. E o que ela diz? Lá, a frase é traduzida usando um verbo bem visceral, katanenaugmai, katanenafgmai. Esse termo significa algo como fui trespassado até o íntimo. Estou completamente dilacerado por dentro, sabe? Ou fui ferido mortalmente. Nossa, dilacerado interiormente. Isso é muito mais intenso que só sentir medo ou culpa, né? Exatamente. É por isso que as fontes dessa teologia de impacto argumentam que não se trata só de um pavor psicológico, entende? Ou de uma crise de consciência moral. A interpretação é de um colapso real, fisiológico e espiritual. Aquela tal morte térmica integral, como eles chamam. Seria o efeito direto, o impacto mesmo, esmagador da santidade de fogo de Deus e seus ministros sobre a constituição humana que é frágil. É quase uma desintegração ali acontecendo. Faz sentido se a gente pensar em outras teofanias, né? Lembro de João em Apocalipse capítulo 1, quando ele vê o Cristo glorificado, ele diz: "Caí a seus pés como morto." Parece um paralelo bem direto com essa ideia de colapso físico. Sim, as fontes traçam esse paralelo. A reação de Isaías seria dessa mesma natureza. Uma resposta extrema do organismo humano à exposição direta à glória que é incandescente.
ele está, segundo essa visão, literalmente morrendo, sendo desfeito pela intensidade da presença divina. Ok, então ele está nesse estado crítico, nesse processo de morte térmica, é aí que entra a intervenção. O que as fontes dizem sobre os versículos 6 e 7, a sequência? É nesse exato momento de colapso que um dos serafins age. Ele voa até Isaías e o que ele traz é crucial para essa interpretação toda. A famosa brasa, né, retirada do altar. Sim, mas as fontes insistem muito na literalidade disso. O texto hebraico usa hitspar, que pode ser uma pedra quente ou uma brasa. A Septuaginta, o grego, usa anthrax. Ântrax. Isso, anthrax, que se refere especificamente a um carvão em brasa, um pedaço de matéria incandescente mesmo. E o serafim pega essa anthrax do altar, o tiasisterion, em grego, o lugar do sacrifício, com uma tenaz, o que reforça a ideia de ser algo físico, real e muito quente. Entendi. Ou seja, para essa teologia de impacto, não estamos falando só de um símbolo de purificação como muita gente interpreta. É um objeto físico mesmo, de fogo. Exatamente. Essa perspectiva argumenta que a brasa não é um mero sinal, sabe? Ela é o próprio agente da transformação. Por vir do altar, ela carrega a santidade, o poder do sacrifício, mas de uma forma muito concreta. A interpretação sugere que essa brasa pode ser vista como um veículo para transferir energia vital divina, ou até como o catalisador para uma reconfiguração biológica mesmo em Isaías. E aí vem o ato principal. O serafim toca os lábios de Isaías com essa brasa. O texto grego usa o verbo epsaton, que vem de aptomai. Qual a importância desse verbo específico na análise das fontes? Átoma implica um toque físico, um contato tangível, sabe? Não é uma influência à distância, é uma aplicação direta. E aqui está o ponto-chave da interpretação das fontes para esse toque. Ele não serve só para purificar no sentido de tirar a culpa moral ou declarar perdão. Lembra, Isaías estava naquele estado de kataneugmai, de colapso, da morte térmica. Certo. Então, se o problema era um colapso físico e espiritual, a solução teria que ser na mesma linha, concreta também. Ressurreição é uma restauração profunda, uma recriação. A sugestão é que a impureza ou a mortalidade de Isaías que estava desintegrando ele é consumida ou neutralizada por essa desintegração térmica controlada, vamos dizer assim, provocada pela brasa. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma brasa infunde vida, energia divina. Então, os lábios e, por extensão, o ser inteiro deles são reconfigurados, energizados, literalmente renascidos para poder cumprir a missão de profeta. Uma espécie de atualização para poder suportar o divino. Exatamente. Uma reorganização que seria tanto espiritual quanto talvez biológica, capacitando ele não só a sobreviver à presença divina, mas a se tornar um porta-voz dessa mesma presença. As fontes até mencionam um paralelo interessante com Moisés, quando ele desce do Sinai em Êxodo 34. Ah, sim, o rosto brilhando. Isso. O rosto dele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar. Isso também sugere uma alteração física visível, né? Resultante do contato íntimo com a glória. A experiência de Isaías, nessa leitura, seria ainda mais radical. Morte e renascimento pelo fogo. Isso é fascinante mesmo. O mesmo elemento, o fogo divino, que está na glória de YHW e na natureza dos serafins, que quase o destrói, é o que o refaz, só que agora mediado, aplicado de forma específica pelo serafim através da brasa. Como essa visão específica de Isaías 6 se conecta com a ideia mais ampla de fogo que a teologia de impacto apresenta, segundo as fontes? Olha, ela se encaixa perfeitamente. A leitura de Isaías 6 é apresentada quase como um caso modelo, um exemplo paradigmático da tese central dessa teologia sobre o fogo na Bíblia. A ideia fundamental que os materiais exploram é que, em muitos contextos-chave, o fogo, em hebraico esh, em grego pir, não deveria ser interpretado só como elemento natural, sabe? Nem só como metáfora para paixão, julgamento, purificação moral ou a presença divina de forma abstrata. Em vez disso,
qual seria a proposta? Em vez disso, essa teologia argumenta que o fogo é frequentemente a própria substância, a matéria ou a manifestação visível e tangível de seres angelicais. Os serafins, como a gente viu, são os ardentes por natureza. As serpentes no deserto eram serafim, ardentes. Isso me lembra outros exemplos que as fontes devem citar, tipo a sarça ardente, em Êxodo 3. O texto diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça. A interpretação seria que o fogo era o anjo, não só o lugar onde ele estava. Exatamente essa leitura proposta. O fogo não seria o cenário, mas o próprio ser. Outro exemplo que citam muito é o Salmo 104, versículo 4, que também está em Hebreus 1.7. Deus faz dos seus anjos ventos ou espíritos, e dos seus ministros labaredas de fogo. A teologia de impacto lê isso de forma bem literal. Os ministros angélicos são um fogo abrasador. E dá para pensar também nas línguas como de fogo que pousaram sobre os discípulos em Pentecostes, lá em Atos 2. Seriam manifestações visíveis da presença do Espírito através de uma forma angélica de fogo. É o que sugerem. Entendi. Então, nessa visão, o universo espiritual interage com o nosso mundo através desses seres de fogo que não são só mensageiros, mas agentes com poder físico real. É isso? Sim. E esses seres ígneos agem segundo a vontade e o propósito de Deus. Eles podem ser instrumentos de juízo, como a serpente Serapim, que picaram e mataram os israelitas rebeldes lá em Números 21. Ou podem ser agentes de revelação, purificação e, como no caso de Isaías 6, de ressurreição. O fogo que julga e o fogo que vivifica seriam então manifestações da mesma substância angélica, operando de modos diferentes. E as fontes mencionam uma coisa chamada lei apocalíptica. O que seria isso exatamente? É um conceito que as fontes usam para descrever um padrão que eles observam em certas figuras bíblicas que tiveram encontros particularmente intensos, diretos com a manifestação da glória divina. Essa lei ou padrão sugere que esses indivíduos, para serem capacitados para suas missões extraordinárias, passaram por experiências radicais, que envolvem essa dinâmica de morte, muitas vezes essa morte térmica, causada pelo impacto do fogo ou da glória divina, e depois um renascimento ou uma reconfiguração. Interessante. Além de Isaías, quem mais se encaixaria nesse padrão, segundo essa teologia? Que outros exemplos eles dão? Os materiais mencionam alguns. Elias, por exemplo, que foi arrebatado num carro de fogo por um redemoinho em 2 Reis 2, é um candidato forte. A experiência de Jonas também é reinterpretada. Jonas? Dentro do peixe? Sim, o tempo dentro do Quetus, o grande peixe, o monstro marinho e depois a exposição ao vento oriental escaldante. São vistos não só como sofrimento, mas potencialmente como um ciclo de morte e ressurreição térmica. Talvez mediado por agentes divinos, quem sabe ígneos ou relacionados. Até a experiência de João em Patmos. Que caiu como morto. Exato, em Apocalipse 1.17, antes de receber a revelação. Essa teologia também enquadra isso como um possível exemplo dessa morte e ressurreição apocalíptica. Compreendo. Então a visão de Isaías não seria um evento isolado, mas um exemplo claro dessa lei apocalíptica em ação. O contato direto com o fogo divino manifestado pelos serafins causa a morte térmica e o toque da brasa mediado por um serafim opera a ressurreição e a capacitação. Uma interação profundamente física transformadora. Exatamente. A ênfase está toda na concretude desse encontro e na transformação radical, quase biológica mesmo do profeta. Então, fazendo uma síntese do que a gente explorou hoje, com base nessas fontes da teologia de impacto, a experiência de Isaías, lá no capítulo 6, especialmente nos versículos 5 a 7, vai muito além da ideia de mero temor e perdão, né? É apresentada como uma jornada extrema. Primeiro, uma quase aniquilação, uma morte térmica integral diante da santidade de fogo de Yahweh e dos serafins, aquele colapso expresso pelo termo grego katanenugmai. E, logo em seguida, uma intervenção divina igualmente concreta, uma ressurreição literal,
uma reconfiguração física e espiritual operada pelo toque rípsato da brasa viva, a antraxosa. Essa brasa vinda do altar e manuseada por um serafim, um xaraf, um ardente, é vista como o veículo dessa recriação. Ela infunde a vida divina necessária para a missão profética dele. Cidade de transformar radicalmente a realidade humana, causando morte e concedendo vida. Sim, o fogo que consome e o fogo que restaura são vistos como duas faces da mesma moeda. A substância angelical viva agindo de acordo com o plano divino. É uma visão que busca levar a sério, sabe, a linguagem e as descrições bíblicas desses encontros com o divino. E isso nos lança uma pergunta interessante para continuar pensando, né? Se a gente leva a sério essa perspectiva do fogo como entidade angélica ativa, como matéria viva com poder de morte e ressurreição, como isso poderia nos fazer reler outras passagens da Bíblia sobre encontros com o divino? Pensemos, sei lá, nas visões de Ezequiel com aqueles seres brilhantes, rodas de fogo, e a glória divina descrita como um fogo consumidor, lá em Ezequiel 1 e 10. Ou até na coluna de fogo que guiava Israel no deserto. Será que essas também poderiam ser entendidas como manifestações dessa interação de impacto direto, físico, transformador, entre o humano e o divino de fogo, para além de simples metáforas? É uma linha de questionamento que essa teologia certamente abre, né? Convida a um reexame de muitas narrativas conhecidas sob essa luz específica do fogo como agente angélico. Fica aí a provocação para a nossa reflexão por hoje. Eu acho que ficamos por aqui. Até a próxima análise.